Por que os autores do Novo Testamento iriam mentir? Nenhum deles ficou rico ou teve a vida facilitada. Foram perseguidos, presos e martirizados. E ninguém morreria por uma mentira sabendo que é uma mentira. Nós temos boas evidências de que os relatos foram escritos muito próximos da morte de Jesus e por testemunhas oculares como Mateus, João e Pedro. E os que não eram parte dos 12 discípulos, como Marcos e Lucas, registraram o que ouviram de quem viu. Escritores da época como Flávio Joséfo, Tácito e Suetônio, que não eram cristãos, mencionam Jesus, Pilatos, Tiago e os primeiros cristãos, confirmando que esses personagens e acontecimentos realmente existiram. Isso mostra que não estamos falando de mitos, mas de relatos ancorados na história real. Os autores do Novo Testamento são honestos até demais, relatando momentos absolutamente embaraçosos sobre eles mesmos. E é isso que vamos ver hoje. 3 razões pelas quais os escritores do Novo Testamento disseram a verdade. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para mais conteúdos que unem cristianismo, Bíblia e ciência. Agora vamos começar com a primeira razão. A primeira razão é simples. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes constrangedores sobre eles mesmos. E convenhamos, se você estivesse inventando uma história, jamais se colocaria em situações que te fizesse parecer fraco, confuso ou até covarde. Mas é exatamente isso que acontece nos evangelhos. Eles registram momentos de pura falta de entendimento. Jesus falava claramente sobre o que iria acontecer, mas eles simplesmente não compreendiam. E quando Jesus mais precisava deles, no Monte das Oliveiras, o que eles fazem? Dormem. E não foi uma vez só. Jesus pediu que vigiassem e orassem, e mesmo assim, os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, caíram no sono repetidas vezes. E Pedro, o líder entre eles, pilar da igreja primitiva, foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Depois, Paulo repreendeu em público em Antioquia por uma questão teológica. E para completar, o mesmo Pedro que disse, jamais te negarei, negou Jesus 3 vezes, na mesma noite. Quando Jesus foi crucificado, todos fugiram, exceto João. Quem permaneceu firme ao pé da cruz foram as mulheres. E ainda assim, mesmo depois de tudo que viram, duvidaram da ressurreição. Jesus havia dito diversas vezes que ressuscitaria ao 3º dia, mas quando ouviram que o túmulo estava vazio, não acreditaram. E Mateus ainda registra que mesmo vendo ressuscitado, alguns duvidaram. Agora pensa comigo. Se essa fosse uma história inventada, será que eles iriam incluir tudo isso? Claro que não. Teriam escrito algo bem diferente, tipo: no domingo pela manhã, marchamos confiantes até o túmulo e Jesus nos parabenizou pela nossa fé exemplar. Mas não, o que temos é completamente o oposto. Homens falhos, mas sinceros. E usando a inferência lógica, a melhor explicação é que sim, eles estavam falando a verdade. A segunda razão é interessante.
Geralmente os céticos costumam dizer que os relatos bíblicos não são confiáveis porque são contraditórios. Mas na verdade, eles não são contraditórios, eles são divergentes. O fato principal se mantém intacto e o que muda são pequenas diferenças nos detalhes. Um exemplo geralmente usado é em relação à aparição do anjo no túmulo de Jesus. Mateus diz que era um anjo. João diz que eram 2. Mas isso não é uma contradição, porque Mateus não disse que havia apenas um anjo. Talvez ele tenha mencionado dessa forma pelo relato que ouviu, ou porque aquele anjo estava numa posição de destaque, por exemplo. Nós não sabemos. Mas em ambos os evangelhos, o fato principal, que é o túmulo vazio, permanece o mesmo. Como comparação, se em um tribunal 2 testemunhas contarem exatamente a mesma história, palavra por palavra, provavelmente o juiz vai deduzir que elas combinaram antes. Mas se o fato principal permanecer o mesmo e houver pequenas divergências nos detalhes, será muito mais plausível acreditar que o evento realmente aconteceu. Você pode fazer esse teste. Pega um fato importante que esteja acontecendo no mundo e abre 3 portais de mídia diferentes. Aqui é só um exemplo, porque dependendo do portal que você abrir, o que você vai ver é uma mentira do começo ao fim. Mas muito provavelmente, os 3 vão falar sobre o fato principal, mas com detalhes diferentes, porque cada veículo vai destacar o que considera mais relevante. E na verdade, contraditório não são os evangelhos, são os céticos. É comum a gente ouvir falar que os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, não podem ser verdadeiros porque são muito uniformes, mas ao mesmo tempo dizem que há diferenças demais. Afinal, eles são muito uniformes ou eles têm muitas diferenças? Ou seja, quando o fato principal permanece o mesmo e pequenos detalhes divergem, é exatamente o que esperamos de uma testemunha quando ela está dizendo a verdade. E a terceira razão é talvez a mais forte de todas. Os autores do Novo Testamento relatam detalhes que jamais teriam inventado, principalmente em torno da ressurreição de Jesus. Se tudo fosse uma farsa, dificilmente alguém incluiria personagens, nomes e situações que poderiam ser facilmente desmentidas. O primeiro exemplo é o próprio José de Arimateia. Ele é mencionado como o homem que pediu o corpo de Jesus e o sepultou em seu próprio túmulo. Mas tem um detalhe importante. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, o mesmo conselho que condenou Jesus à morte por blasfêmia. Havia uma grande animosidade entre os discípulos e os líderes judaicos após a morte de Cristo. Por que eles colocariam um membro do próprio Sinédrio em uma condição favorável de empatia se não fosse absolutamente verdade? Isso significa que qualquer pessoa da época poderia ter contestado essa informação, e ainda assim, ninguém o fez. Outro ponto é o das primeiras testemunhas da ressurreição. De acordo com os evangelhos, as primeiras pessoas a verem o túmulo vazio foram mulheres. Culturalmente, no século I, o testemunho de mulheres não era considerado válido ou confiável. E uma dessas mulheres citadas foi Maria Madalena, a qual Lucas registra ter sido possuída por demônios. Agora imagina, se isso fosse uma história inventada, você acha que os escritores colocariam como testemunha uma mulher que por falta de foi possuída por 7 demônios? Qual credibilidade isso teria se não fosse absolutamente a verdade? Seria muito mais fácil dizer algo como: nós, homens corajosos, fomos os primeiros a chegar ao túmulo e testemunhamos o milagre. Mas não, eles registram que duvidaram, que fugiram e que as mulheres creram primeiro.
e por isso a conclusão é inevitável. Ninguém inclui esse tipo de detalhe, a não ser que estejam falando a verdade. Os escritores do Novo Testamento talvez não fossem as pessoas mais inteligentes ou instruídas do mundo. Eles eram homens simples, com medos, dúvidas, falhas, mas também tiveram coragem e demonstraram fidelidade. Pedro, por exemplo, quando percebeu que havia negado Cristo, chorou amargamente e se arrependeu. Mais tarde se tornou uma das colunas da igreja, pregando o evangelho com ousadia até o fim da vida, e foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Após a ressurreição, eles honraram o privilégio de ter convivido com Jesus, Deus encarnado, e por isso foram martirizados apenas por levar a mensagem dele a todos os cantos do mundo. Muito do que sabemos sobre Cristo hoje e o fato de termos acesso à sua palavra é porque eles não mentiram. Graças a eles, hoje nós temos a oportunidade de seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você é um cético com relação ao Novo Testamento, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar a Bíblia de uma outra perspectiva. E eu realmente ficaria muito feliz se você desse uma oportunidade para as Escrituras. E se você já é um seguidor de Cristo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fortalecer ainda mais a sua fé e te dar argumentos para você defender aquilo em que você já acreditava. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e deixar aqui nos comentários o que você achou desses argumentos sobre a verdade do Novo Testamento. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.